Quinta-feira começa tensa no Ninho do Urubu com pedido de demissão e a imprensa repercute urgente essas informações do Mengão. Bora acompanhar esse debate. Tá chateado? Tá triste? Coloca aí o seu desabafo nos comentários. Segura pra você não. Bora que eu vou ler todos os comentários e responder. Vambora aqui para esse corte. Já se inscreva, acione o sininho, deixa seu like. Vambora. Vamos falar também sobre Atlético e Flamengo, né? Jogo bom que aconteceu lá na Arena MRV em Belo Horizonte. Até o Felipe Nunes, né? Que é um cientista político e tal, tá sempre lá na Globo News falando sobre política. Já me mandou mensagem aqui. Não vou dormir antes de vocês falarem do meu Galo, da vitória do Galo. Um abraço pro professor Felipe Nunes. O Galo que conseguiu uma classificação, né, imponente. Um jogo de tempos diferentes, né? De novo hoje lá na Arena MRV em Belo Horizonte. Um primeiro tempo muito melhor do Flamengo e depois no segundo tempo o Atlético começa a se restabelecer na partida, né, Mansur? Eu acho que assim, se a gente pega toda a eliminatória, eu acho que ela ter ido para os pênaltis ajuda a contar o que foi e aí podia pender para qualquer lado, não tem uma injustiça. Hoje eu achei no todo do jogo o Flamengo o melhor time. Acho que o domínio do Flamengo no primeiro tempo foi muito grande. O plano de jogo do Felipe Luiz para enfrentar os encaixes individuais se reflete nesse gol espetacular, porque ele tem... ele começa lá atrás, né, lá atrás com uma dinâmica de terceiro homem, ou seja, o jogador vindo em apoio para quem está de frente. 2 vezes o Flamengo faz essa jogada, faz muito bem essas paredes. O Flamengo voltou a fazer isso que não tinha conseguido fazer contra marcações individuais nos outros 2 jogos contra o Galo. Primeiro tempo, acho que o domínio é bem grande do Flamengo. A bola do Plata é espetacular. A bola é muito boa do Plata. O Cebolinha aproveita que o Natanael já está precisando correr, se deslocar para persegui-lo e acaba conseguindo fazer o corte e a finalização. Tem outros lances que o Flamengo chega, tem uma chance com o Pedro, tem o lance do Jorginho, que é esse que a gente está vendo agora. Enfim, primeiro tempo o Flamengo controlou muito bem. O segundo tempo, o Cuca faz algumas mexidas de vestiário. Tem uma mexida de nome, que é o Saravia, que inicialmente estava divulgado na escalação inicial, não entrou o Natanael, mas aí entra o Saravia no segundo tempo, mas principalmente na forma de tentar sair de trás, porque o Flamengo também pressionava muito bem o Atlético, e o Atlético não conseguia progredir com bola. Ele começa a usar o Scarpa um pouco mais próximo na saída para tentar melhorar os primeiros passes. Por vezes o Scarpa se coloca do lado direito, fazendo o Rony virar um segundo atacante mais próximo do Hulk. O Flamengo teve um pouco mais de dificuldade de achar essa pressão em alguns momentos, mas depois também o Flamengo volta a atacar mais o Galo. O jogo fica um jogo muito vivo, um jogo de chances de gol. Um jogo corajoso, né? Embora a mais clara tenha sido do Atlético nesse lance do Hulk, né? Não era uma finalização. Ele tinha até... Eu até me surpreendi com a opção dele pela finalização de letra. Porque achei que ficou ruim a bola. Ficou um pouquinho, mas eu achei que ele ia girar o corpo para bater. Ele podia ter arrumado. arrumado, E ele acaba não batendo, mas o jogo foi muito bom até o fim, um jogo indefinido até o final. Acho que o Galo segue, e pro Galo é uma classificação que pode ser um marco na temporada, porque é um rival que a torcida quer muito vencer, né? É importante para o Atlético vencer o Flamengo, ainda mais depois da questão do ano passado, que reacendeu uma rivalidade muito antiga de algumas décadas. Esse aí é o lance que o Wallace quase fez o gol, que nesse momento seguiu da classificação do Flamengo. Então isso pode trazer, depois de um momento de até um certo embate entre elenco, diretoria, como se até esse episódio e essa classificação em seguida reacendessem o Atlético para esse 2025. E é bom passar, como o Atlético passou, diante de um adversário também que é outro, dificílimo nesses últimos anos, um elenco muito bom, um trabalho muito bem feito pelo Felipe, 2 jogos equilibrados. O Flamengo, ele consegue produzir mais do que o Atlético, e como quase normalmente, né, na maioria das vezes, contra todos os adversários, mas o Atlético, ele parece que encontrou uma maneira, um timezinho ali de conseguir enfrentar esse Flamengo, e acaba também dando a oportunidade, às vezes, desse Atlético se encontrar ou se reencontrar para terminar esse ano, né? Da maneira que vinha, estava se gerando muita dúvida no torcedor, imagino eu. Agora, o Atlético conseguiu enfrentar bem o Flamengo, é verdade, mas nos momentos em que não conseguiu encontrar a bola, porque no primeiro tempo teve dificuldade para ter a bola. A bola queimou um pouquinho mais no pé. Queimou. E outra coisa, Alex, eu ainda sinto um pouco de falta de criatividade do Galo, né? Para tanto talento, assim, né? É muito talento. Então, o Atlético, pelo menos ao meu ver, ele é muito dependente de jogadas individuais do Hulk, quando ele, na base da força dele... essas já vão ter pelo talento dele. Exato, é normal.
mas eu acho que o Atlético depende demais de o Hulk tomar uma iniciativa para fazer as coisas. E da batida da bola do Scarpa. E da batida do Scarpa. Ou quando o Coelho... E que fez um grande... que está fazendo uma grande temporada, talvez o Coelho seja um dos principais jogadores, ou o principal jogador do Atlético na temporada, ele consegue criar alguma coisa pelos lados. Mas assim, em termos de jogada, de jogo trabalhado, eu acho que o Atlético está muito aquém do que pode jogar pela qualidade dos jogadores que tem. Por isso, assim, quando a gente conversava sobre os 2 primeiros jogos, Atlético e Flamengo, e falava sobre o fato do Atlético ter enfrentado bem, eu me lembro que a gente conversou aqui... é um reinício aí, o Atlético encontra uma maneira de jogar. Sim, nem todos os jogos do campeonato vão permitir ao Atlético ser um time tão aplicado, programado para defender e explorando espaços, porque o Flamengo se coloca quase sempre jogando à frente, com iniciativa, assumindo riscos defensivos maiores, naturais, da sua maneira de jogar, e o Atlético podendo reagir a isso. É evidente que em outros cenários o Atlético vai precisar se provar. Onde eu disse que é um reinício de temporada, talvez, não é em relação só a desempenho. Acho até que o segundo tempo do Atlético teve uma melhora. O Atlético conseguiu construir um pouco mais, criou um pouco mais de oportunidades, mas acho que precisa mais. Quando eu digo de reinício de temporada, é mais por uma questão de ânimo. O Atlético parecia um time abatido mesmo, por não conseguir jogar bem, por não conseguir resultado, pelos problemas de bastidores. E às vezes até a forma como os jogadores expuseram os problemas, pode ter feito a diretoria também se colocar mais próxima do elenco, você ter uma união entre todo mundo ali, dentro de vestiário. E o Cuca, de novo, demonstrou ser um expert nesses momentos turbulentos. Assim, tentando fechar o grupo em torno dele. E conseguir encontrar formas de trazer. E veja que nessa noite o Atlético arrecadou 8 milhões de reais, mais de 8 milhões de reais, porque a renda do jogo hoje foi acima de 4 milhões de reais, com mais 4,7 milhões de reais de premiação por passagem às quartas de final, uma noite que rendeu 8 milhões de reais para o Atlético Mineiro. É claro que esses 4 milhões de reais de renda é a renda bruta, né? Tem despesas. Então, enfim, tem despesas e tudo mais, mas é uma boa grana que o Atlético vai colocar no banco nesse momento de dificuldades financeiras. Bom para o Atlético também é ter o coringuinha deles agora, né? O Scarpa. Pode jogar em todo lugar, voltou a jogar bem, participar bem dos jogos. E sobre o lado do Flamengo, não transformar a questão num problema maior do que é. É óbvio que não é bom ser eliminado, a volta é ruim, mas o Flamengo colocou desde o início que essa era a terceira das prioridades. É evidente que o Flamengo não jogou para sair e para ganhar semanas livres, ele enfrentou a Copa do Brasil e eu acho que as escolhas, inclusive de escalação, para mim, elas fazem todo sentido. Enfrentou a Copa do Brasil da maneira que, na visão da comissão técnica, não atrapalhasse as prioridades de Brasileiro e Libertadores. Foi com um time forte nos 2 jogos, tentando equilibrar minutos de jogadores que têm alguns pontos mais sensíveis. Sim. Foi feito, quase deu para classificar, não deu, o Atlético teve os méritos dele, não transformar isso num trauma para o restante do ano e seguindo o que o Flamengo determinou como suas prioridades. Só para a gente fechar, porque é algo que tem sido muito criticado por torcedores, né? Recebi Marcelo Ricciopo, meu amigo aqui, outros flamenguistas estão mandando mensagens aqui na hashtag Troca de Passes sobre a questão da escolha do Wallace Yan para fechar as cobranças de pênalti, né? Não pelo fato de ser o jogador que mas pela idade, pela irritação causada no primeiro jogo com outros jogadores do Atlético. Havia um clima claro no campo ali de embate de jogadores do Galo com ele. Isso. Houve gestos dele para o banco do Atlético, né? Ele fazendo assim, que falam muito, né? Tipo o Tite, né? Ele fala muito assim para o pessoal do banco. Você achou a escolha pertinente, Mansur, Alex? Ou poderia ter poupado o menino, colocado um jogador com mais experiência para bater esse pênalti aí que a gente está vendo agora? Só uma coisa, eu não tenho a menor condição de avaliar a relação entre o pênalti perdido e a forma dele de se relacionar com o jogo e com os adversários. Não, ninguém tem. Né? Eu não tenho como dizer. Claro. Admiro a personalidade dele no sentido estrito do que ele faz para o jogo, chamando o jogo o tempo todo, se apresentando o tempo todo. Fez um belo jogo de novo. E estando tecnicamente melhor ou pior, é impressionante como ele se apresenta para o jogo, esse tipo de personalidade. O resto, essa
coisa de entrar na mente do adversário, de criar. Assim, eu particularmente acho isso uma coisa periférica que para mim não acrescenta nada ao jogo. Eu não sou daqueles que tem dificuldade de entender a tese do futebol é legal por isso. Eu acho que o futebol é um jogo tão bonito que ele dispensa essa parte. Mas enfim, tem gente que aprecia, eu respeito. Eu acho que, pensando apenas tecnicamente, eu acho que a escolha dele foi uma esticada de corda. Assim. Eu acho que tem jogadores mais experientes que podiam vir na frente. Não sei como estavam, não sei como o menino treinou penalidades, né? Pode ter passado uma enorme confiança à comissão técnica. Deve ter passado. De que estava pronto para bater. Dúvida. E esse instrumento eu não tenho. Pareceu ali na hora Mas é óbvio que o risco... esticar um pouquinho a corda demais, porque ele vira um personagem. Ele traz muito exposto. Ele traz muita coisa para ele e acaba virando o centro do debate. Ele já estava exposto antes do jogo, né? E acabou sendo mais exposto ainda. E é óbvio que se você dá a mínima chance para um jogador com essa personalidade, fala, não, deixa comigo que eu vou lá, né? O jogador é dele. Aí quando perde vai gerar toda essa discussão. Mas acho que não tem nada preciso que fala assim, poxa vida, se ele fosse o terceiro, de repente seria melhor ou menos ruim, e o outro perdesse, por último, então, enfim, vira uma confusão. Mas o fato é que a escolha e o torcedor ele tem direito de procurar sempre ou um culpado ou alguma característica desse tipo, mas a exposição sempre para um jovem acaba realmente pesando. Pênalti, né? Bateu antes dele um reforço de 20 e tantos milhões de euros e perdeu também. Também, é verdade. Olha, quem também não foi bem nos pênaltis foi o São Paulo, né? Bora dar uma acompanhada aqui no Renato Maurício Prado, analisando aí a desclassificação do Flamengo e vai ser esse comportamento a partir de agora. Vambora. Não deu, o Flamengo chegou a ficar na frente na cobrança dos pênaltis, né? Mas aí dois jogadores que jogaram bem, principalmente o Wallacian. Samuel Lino chutou, o Everton defendeu e o Wallacian, infelizmente, enfiou uma bicuda que passou longe, né? Era o pênalti que o Flamengo não podia perder. Eu confesso que o que me causou uma certa espécie foi não ver o Léo Pereira entre os batedores. Eu sei que ele terminou o jogo com o tornozelo estrupiado, tal, o Hulk deu-lhe um baita pisão, mas ainda assim, eu esperava que ele fosse um dos batedores. O Léo Pereira é um bom batedor de pênalti, né? O Flamengo tirou o Pedro, tirou o Cebolinha, que também é um bom batedor de pênalti, e no final apareceu com 3 jogadores que eu não esperava que fossem bater pênalti. O Saul, que bateu muito bem, o menino novo, o Samuel Lino, que bateu mal, e o Wallacian, que deu aquela bicuda para fora. Agora, eu estou vendo aqui, está todo mundo enfurecido, eu entendo, é claro, nunca é legal ser eliminado de uma competição, ainda mais pelo Atlético Mineiro, que é um clube que faz questão de ser rival do Flamengo, né? O Atlético quer ser muito mais rival do que o Flamengo do Atlético. Na verdade, o Flamengo até manteve uma escrita que tem em relação à Arena MRV. O Flamengo ganhou de novo, é a terceira vitória consecutiva do Flamengo em 3 jogos na Arena MRV. Mas não foi o suficiente. É um desastre? Não, eu não acho que seja um desastre. Porque eu vi o Flamengo voltar a ser um Flamengo intenso. O Flamengo voltar a ser um time que domina o jogo, que obriga o seu adversário a se defender, como o Atlético fez no primeiro tempo inteiro. No segundo, o Atlético saiu mais para o jogo, mas o Flamengo continuou criando. O Atlético teve, sim, lá as suas jogadas de perigo, mas o Flamengo continuou criando. Qual é a minha sensação ao final dessa partida? Que foi a melhor desclassificação que o Flamengo podia arrumar. Se o Flamengo não consegue ganhar do Atlético Mineiro, o Flamengo ia estar todo mundo aqui xingando, estão xingando, né? Mas não adianta. E aí é coisa da ira do torcedor que está nervoso por ter sido eliminado. Mas a melhor eliminação podia ser exatamente essa. O Flamengo devolvia a derrota. E nos pênaltis, que a gente sabe que muitas vezes é uma fatalidade, é uma bola, um escorregão antes de uma cobrança, enfim, milhares de possibilidades nessa história toda. O Flamengo foi eliminado. Com isso, o Flamengo ganha mais fôlego para jogar o Brasileiro e a Libertadores. Claro que os mais apaixonados, eu também gostaria, queriam a tríplice coroa. Afinal de contas, com as 5 contratações que o Flamengo... Gente, são chuva, arriou uma chuva agora aqui em Itaipava. Mas, enfim, com as contratações dessa janela, com os reforços dessa janela,
muita gente começou a achar, não, o Flamengo, inclusive, vai ter elenco para poder disputar as 3 competições. Não deu. Os reforços chegaram muito em cima da hora e o Flamengo acabou fora da Copa do Brasil. O que, insisto, é bom quando se pensa no Campeonato Brasileiro e quando se pensa na Taça Libertadores. Os 2 únicos clubes na era dos pontos corridos que venceram Brasileiro e Libertadores na mesma temporada são o Flamengo de 2019 e o Botafogo do ano passado. O que eles têm mais em comum? Ambos foram eliminados da Copa do Brasil. Ambos passaram a ter um calendário exclusivamente dedicado a essas 2 competições e não a 3. Repito, para mim, o que eu queria ver hoje, eu vi. Eu vi um Filipe Luís ousado, que inventou uma escalação improvável. Mais uma vez, ninguém acertou a escalação do Filipe Luís, né? Com Cebolinha, decisivo, fazendo um belo gol, cobrando uma outra falta bem também. O Cebolinha foi um jogador muito melhor do que eu esperava. Quando eu vi o Cebolinha na escalação, eu gelei. Eu digo, ai, meu Deus do céu, o que o Filipe está inventando? Mas não. O Wallace entrou pela direita. Vamos assim dizer, a surpresa na escalação do Filipe Luís deu muito certo. Foi boa. O Flamengo amassou o Atlético Mineiro no primeiro tempo. Amassou. É verdade que no segundo o Atlético, até porque tinha que sair para o jogo, saiu e as coisas ficaram um pouco mais equilibradas em termos de posse de bola. Mas eu acho que o Flamengo, ainda assim, criou chances suficientes para sair o segundo gol. Não saiu por detalhes. O Arrascaeta teve uma bola dentro da área, era só empurrar, o zagueiro se atirou e conseguiu bloquear o chute. O Pedro fez um giro bonito, diga-se de passagem, também dentro da área, chutou, a bola passou por cima. E o próprio Wallace, numa outra jogada, vinda da esquerda, acho que do Samuel Lino, ficou livre para cabecear, mas a bola veio um pouco forte e ele cabeceou para fora. Então, de uma maneira geral, eu insisto aqui, eu continuo a achar que o mais importante até do que a vaga, foi a gente voltar a ver um Flamengo dominante ofensivamente e eficiente, criando várias chances de gol, empilhou as chances de gol. Questão de perder a gols, aí já é aquela segunda etapa. Mas o Flamengo que a gente vinha vindo ultimamente era um Flamengo completamente amorfo, né? Hoje a gente pouco viu a famosa roda de bolo no meio-campo. Trocavam 2, 3 passes e iam para frente. E a jogada verticalizava. Então, eu vou dizer uma coisa para vocês. Eu sei que vocês estão muito chateados, devem estar todos achando que eu estou passando pano, mas não é isso, não. Eu acho que o Flamengo hoje, mesmo eliminado, deu mostras de que pode sim, quem sabe, voltar a jogar aquele futebol que nos encantava no início do tempo do Filipe Luís, e agora, de fato, ele tem mais elenco para isso. Imagina, ele poupou, talvez por causa do gramado sintético, talvez para surpreender o Cuca, ele poupou Arrascaeta e Samuel Lino desse jogo. Não vou nem falar do Bruno Henrique e do Luiz Araújo, que ficaram no Rio, porque esses, para mim, estão machucados. Podem ser machucados leves, pode ser que os dois estejam prontos para jogar contra o Mirassol, mas para esse jogo eles não podiam jogar porque eles estavam machucados. Não vem com essa cascata de minutagem, não. Qualquer um dos dois que jogasse hoje, a chance de se estourar de vez era muito grande. E aí você olha, você vê, o Flamengo, neste jogo, não utilizou Bruno Henrique, Luiz Araújo, que devem estar à disposição para o Mirassol, espero que estejam, Arrascaeta e Samuel Lino no início do jogo. Gente, e o time que entrou foi bom. O time que entrou jogou bola. Isso é que é o mais importante. O time que entrou jogou como o Flamengo. O time que entrou foi para dentro do Atlético Mineiro, na casa do Atlético Mineiro. Tudo que eu tinha medo de ver não se concretizou. Eu digo, o Cuca vai se fechar todo lá e o Flamengo vai ficar, toca para cá, toca para lá, toca para cá, toca para lá. Aquela nhaca que estava sendo nos últimos jogos. Não foi isso que aconteceu. O Flamengo partiu para cima. E eu acho até que o primeiro gol demorou a sair.
mas saiu ainda no primeiro tempo. Ali acabava a vantagem do Atlético. E no segundo tempo, eu achei que foi um jogo bem parelho, mas com as melhores chances nos pés dos jogadores do Flamengo. E em momento nenhum, talvez por causa do regulamento, o Flamengo sentou na vantagem. O Flamengo não abdicou de atacar, pelo contrário, continuou atacando, continuou marcando lá em cima. Então, de uma maneira geral, eu gostei do que eu vi hoje. Claro que eu não gostei da eliminação. Ninguém gosta de ser eliminado. Mas insisto, para a temporada e para os dois principais títulos que o Flamengo disputa, talvez tenha sido boa essa eliminação da Copa do Brasil. Vou repetir, Botafogo e Flamengo, únicos campeões brasileiros da Libertadores no mesmo ano no futebol moderno. O Santos lá atrás, não vou nem considerar, porque aqui o brasileiro do Santos foi considerado a Taça do Brasil, que era um torneio de 5, 6 jogos. Os dois únicos que disputaram pontos corridos e ganharam o Brasileiro e Libertadores foram Flamengo e Botafogo. E a coincidência entre eles, além desses dois títulos, é que ambos foram eliminados na Copa do Brasil. Então, nação, a imprensa repercutindo, né, essa desclassificação do Flamengo. E nas redes sociais é o seguinte: o Felipe Luiz teve aí a demissão solicitada após essa desclassificação pela torcida e a aprovação vem à tona. Tá aqui, ó, no confronto válido pelas oitavas de final, Everton Cebolinha garantiu o placar de 1-0 no regulamento, mas nos pênaltis o Flamengo teve duas cobranças desperdiçadas por Samulino e Ian. Demissão de Felipe Luiz solicitada. Diante da eliminação, a torcida não perdoou e já passou a solicitar a demissão de Felipe Luiz. Ocorre que muitos torcedores não aprovam as escolhas do técnico, principalmente por o Wallace Ian ter sido batedor, né, e responsável pela última cobrança desperdiçada. No X, os torcedores demonstram repúdio pela prioridade que o Flamengo deu nas outras competições, como Brasileiro e Libertadores. O motivo, a preferência faz o time deixar de lado torneios como Copa do Brasil. Me abre aspas para um torcedor. Me espanta o Felipe Luiz experiente do jeito que é. Colocar o Wallace Ian para bater o pênalti. Todo sabia que a chance dele perder era gigante. Vale mencionar que, apesar da força envolvendo o pedido da demissão, o Felipe Luiz segue no comando e tem que ser assim, na minha opinião. Vai assumir quem? O Vojvoda? O Vojvoda não tem casca para esse elenco do Flamengo. Fez um bom comando ali no Fortaleza até certo momento, até de lá saiu já. Então, assim, o Vojvoda não tem casca para o Flamengo ainda. Né? Pode surpreender se chegasse, pode, mas na minha opinião não tem que trocar o Flamengo com 7 reforços novos aí se adaptando. Essa é a minha opinião. E os próximos jogos do Flamengo e Mirassol no sábado, o horário ainda não foi confirmado, 10 de agosto. 13 de agosto, Flamengo Internacional, Copa do Brasil. Agora, meu amigo, é prioridade, não é prioridade? Brasileiro, Libertadores, é força máxima nas duas competições. Força máxima, Flamengo e Mirassol, sábado. Flamengo e Internacional na semana que vem, dia 13. Internacional e Flamengo pelo Brasileirão no dia 17. E Flamengo e Internacional pela Copa Libertadores no dia 20 de agosto. Então o Flamengo tem 3 jogos seguidos. Quarta, domingo e quarta contra o Internacional. É foco total. Ganhar os 3 jogos do Inter, ganhar do Mirassol. O Flamengo não pode bobear, principalmente no jogo de ida da Libertadores. O Inter foi desclassificado pelo Fluminense, cara. Pelo Fluminense. O Inter jogou absolutamente nada ontem, se eu não me engano. Posso estar equivocado pelo trecho que eu vi. Atacou porque o Fluminense deixou atacar. Mas, assim, criou tanta chance para poder desclassificar o Fluminense. O Internacional foi desclassificado. O Flamengo tem, na minha opinião, obrigação de desclassificar o Internacional e avançar na Libertadores. O Flamengo tem essa obrigação, por mais que o Felipe Luiz fale que não. Bom, saída confirmada aqui, porque o Flamengo está negociando aí já a saída do Pablo, finalmente, né? Saída do Pablo para um time da Rússia. Pablo que ia morder aí uns 600, 800 mil reais por mês. Segue mordendo, né, desde o início do ano do Flamengo até o final do ano, porque tem contrato até o final do ano. O Flamengo já agilizando essa saída dele para poder aliviar essa grana aí nos cofres do Flamengo, né? Então é um alívio na folha salarial. Se inscreva no canal, acione o sininho, deixa o like, até o próximo vídeo.